Sabe aquela história de deixar pra lá? Não, depois eu faço, deixa pra depois. Hoje eu vou te contar onde foi que essa história me levou. Oi, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Juliana. O assunto de hoje é aonde a procrastinação pode te levar. Então, aprenda com os meus erros, né? Tem aquela famosa frase: ou você aprende com os seus erros, ou você aprende com os erros dos outros. E o melhor que eu acho agora é aprender com os erros dos outros, né, gente? Porque se a gente for inteligente, quando você vê alguém errando e pegar o erro daquela pessoa, você vai estar disparando ali na frente, não vai atrasar errando na mesma coisa. Então vamos lá, vou contar um exemplo para você sobre algo que aconteceu comigo recentemente. Meu filho ia mudar de escola e eu tinha que escolher algumas escolas, então a gente foi visitar, né, para ver as escolas e conhecer. Então eu fui numa quarta-feira, eu lembro como se fosse hoje é quarta-feira, eu fui visitar uma escola. Como eu não conhecia a escola, eu não estacionei lá dentro, né, no estacionamento. Eu falei, vou deixar o carro aqui na rua. Estacionei lá, visitamos a escola e tudo. Quando eu voltei, tava lá aquela famosa multa, né, uma multa de 25 euros, porque você estacionou em um lugar onde era pago. Aqui tem aquelas maquininhas que você coloca a moeda ou paga com cartão, pelo tempo que você vai ficar estacionado. Só que eu não sabia, eu achava que lá era estacionamento livre. Eu chego no carro, pego no para-brisa a multa de 25 euros, guardo no porta-luvas e venho embora pra casa. Só que eu tenho a mania, peguei a multa, gente, e guardei aqui em casa, só que coloquei nas contas pra pagar e na minha cabeça eu tinha pago. E daí eu peguei, porque eu não tinha mania, como vocês sabem, eu tô lutando pra criar um planejamento financeiro, tá dando super certo, eu tenho visto todos os meus erros e tô buscando não errar mais. E achei que eu tinha pago aquela multa na minha cabeça. E eu recebo aqui em casa uma carta do oficial de justiça falando que eu não paguei a multa. E uma multa de 25 euros foi para 468 euros. Gente, eu quis morrer. Falei, não é possível. E briguei e passei 2 dias angustiada. Falei, gente, não é possível. Esse povo, isso é um roubo. Uma multa de 25 euros e para 468, tarará. Daí liguei lá e pasmem, se eu não pagasse ela antes do dia 15 de abril, eu teria que ir no tribunal por causa de uma multa de 25 euros. Por isso, gente, por favor, não deixe as coisas pra lá, sabe? E aí, o que aconteceu? E eu não queria ir no tribunal, porque como que eu ia falar que eu não paguei uma multa de 25 euros? Como que eu ia falar que eu esqueci? Como que eu ia falar que eu achei que eu tinha pago? E só vai aumentando o preço. E lá estava escrito, se você não pagar, você vai ter que comparecer a essa audiência. E se você não comparecer, o juiz pode dar a sentença e essa multa e esses 468 pode duplicar, triplicar, vai do dia, né? E eu passei 2 dias muito brava comigo mesmo, porque eu tô nesse processo de organização financeira, de ser mais proativa, de ser disciplinada, de não deixar as coisas para depois, porque isso é um erro que já me gerou muito problema. Eu falei, não vou pagar esses 468 euros, não vou, eu vou ter que resolver isso de outra forma. Liguei no escritório deles lá, falei, olha, tá bom, eu posso pagar essa dívida em 2 vezes? E a mulher falou, não, porque já foi pra e você tem que pagar a totalidade pra você regularizar a sua situação, né? Gente, e eu sou aquele tipo de pessoa assim, do máximo pra poder negociar, sabe? Pra pagar baratinho, gente. Só que o que aconteceu? Não teve jeito. Moral da história, tive que desembolsar os 468 por causa de uma multa de 25 euros. E o que eu aprendi com essa história? Eu até escrevi na minha agenda assim, Juliana, aprenda com esse erro e não erre mais. O que eu aprendi com isso, gente? Que na vida, por mais simples que seja, um probleminha que aparece no seu caminho, porque ninguém tropeça numa montanha. Olha, essa multa, ela era uma pedrinha, trazendo para esse exemplo, né? E eu não resolvi e ela virou uma montanha. Ninguém tropeça em uma montanha. Então, o que eu tenho aprendido com isso? Que não dá pra gente fazer cara de paisagem para as coisas que acontecem na vida. Quando a gente erra, nós vamos ter que responder pelas consequências dos nossos erros e não culpar as outras pessoas por isso. Eu poderia muito bem culpar, porque eu não conhecia a escola, tá vendo? Podia ter estacionado dentro. Por que eu
Não, gente, eu errei, eu tenho que ser responsável pelos meus erros. E isso tira um peso da gente, isso tira um cansaço de você ficar buscando responsáveis pelos seus problemas, sendo que você é a pessoa que tem que resolver. Quanto mais rápido você resolve os seus problemas, por mais simples que seja, você dá um passo de evolução na sua vida. E eu quis trazer essa história pra você, porque talvez hoje você tá com um probleminha, né? Pequenininho aí que você não dá nada por ele e tá jogando, tá postergando, tá deixando pra depois. Não faça isso, vai virar um estrago. Foi isso que aconteceu e essa multa me trouxe um exemplo muito grande. E aí o que aconteceu? Foi um furo nas minhas finanças, porque eu tive que desembolsar um dinheiro que eu não podia. Mas se lá atrás eu tivesse tido a responsabilidade de, na hora que eu peguei aquela multa no meu carro, eu ter pago, porque eu tinha o dinheiro, eu ter pago, não ter anotado, não está pago, que é o que eu tô fazendo agora com todas as faturas que chegam aqui em casa, que era outra coisa que eu fazia, as faturas chegavam em casa, eu só colocava, ah não, depois eu abro, ah não, depois eu abro. E às vezes eu ia abrir e já tava passada a data e eu tinha que pagar juros e juros, e isso acaba com a nossa vida financeira, acaba com a nossa paz e acaba também com a nossa maturidade de evoluir. Quero deixar esse exemplo para você, resolva seus problemas, não corra dele, por mais pequenininho que ele seja, talvez é uma ligação, talvez é uma conta que você precisa pagar. Ah, Ju, eu não tenho dinheiro, eu tô com a conta ali, eu tô guardando ela ali na gaveta, eu sei que eu vou pagar. Eu fazia isso na minha mente, ah, eu tenho uma dívida ali, eu sei que eu vou pagar. No dia que eu tiver dinheiro, eu pago. Não, gente, liga e vai atrás, negocia, sabe? Fala, olha, eu tô disposta a pagar, mas eu posso pagar de tal maneira? Uma vez, no último minuto, eu liguei para negociar a dívida e a mulher falou: olha, senhora, por que você não ligou antes, assim que você recebeu? Eu falei, não, porque eu pensei que eu ia ter o dinheiro para pagar. Aí ela falou assim, só pensar não paga a conta. Você vai ter que pagar de todo jeito. E quando você liga atrás, falando a sua situação, você mostra que você tá disposto, mas que naquele momento você tá com dificuldade. E isso me fez refletir muito. Então é isso que eu quero deixar para você hoje, sabe? Honre com as suas responsabilidades. Para de pensar que você só tem problema e comece a se colocar na posição, nossa, eu sou uma resolvedora de problemas. Como que eu posso resolver esse problema? Tô com problema no meu casamento? Como que eu posso resolver esse problema? Tô com problema com meu filho? Como que eu posso resolver esse problema? Tô com problema nas minhas finanças, como que eu posso resolver esse problema, sabe? Quando a gente tem esse posicionamento, as coisas, elas parecem que clareiam na nossa mente. Então é isso, aprenda com esse meu erro de hoje, seja inteligente, as coisas pra lá, não, depois eu faço. Não, faça agora, faça hoje. Resolva a sua vida, que com certeza você vai ver e colher os frutos das suas escolhas, dos seus posicionamentos certos. Tá bom? Então é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa o seu comentário, manda para aquela pessoa que gosta de deixar as coisas pra lá. E a gente se vê até no próximo vídeo. Tchau!